E daí me vem uma outra pergunta, por exemplo. Eu trabalho com foto também. E eu peguei o período que se fazia revelação manual, com câmera analógica. E aí muitas pessoas vêm pra mim e falam, não, aquilo que era fotografia. E eu falo, não. Porque pra mim a fotografia é o que você consegue, como você mesmo disse, interpretar uma imagem e imprimi-la na sua foto. E aí eu venho essa pergunta. Hoje tem muita coisa que é colagens digitais. Qual a sua opinião sobre isso? Você tem uma... Eu acho que a colagem digital, Colagem, porque tem diferença. ela tem sua função. Assim, você vai pensar no mercado editorial, tem pessoas que trabalham com colagem e são ilustradores, então eu acho que se aplica e funciona. Eu acho que a questão do material e do encontro com a matéria, essa memória do material se perde na colagem digital, porque nós estamos lidando com simulacros, né? Então você está lidando com uma simulação daquele elemento visual que, se a gente for pensar bem ali na raiz, não passa de uma troca de bits de um lado para o outro. Ela foi impressa, tudo bem, ali pode existir essa imagem, porque eu posso ver uma coisa impressa e naquela ideia de a imagem de olhos fechados, aquilo ser um gatilho de imaginação para mim. Isso, sem dúvida, é possível. Agora, a relação com o material, eu acho que se perde no processo da colagem digital. Porque é diferente você ter o encontro com o material ou você buscar o material. Então, eu acho que como função e como função mesmo, assim, para o dia a dia, para o pessoal usar nas divulgações. Mais estético, né? É ótimo, vai, trabalha, faz, né? Agora, é um prazer, por exemplo, para mim, encontrar essas coisas. Então, isso eu nem considero que seria uma arte nesse sentido. É quase que um exercício mesmo. Talvez para chegar numa questão de... por ela ser linguagem, né? Ela é uma artificialidade, mas ela não cai no mercado de arte com A maiúsculo. Então, eu acho que essa colagem proposta pelo movimento, ela não consegue acontecer dentro do digital. Agora, o outro material que é feito com a colagem, legal. Eu mesmo já fiz. As publicações que eu fazia, às vezes, na Aventuras na História, era tudo digital, né? Mas porque tem uma denúncia que é feita por exemplo, você pegar um pintor como De Chirico ou o escultor como Hans Belmer, dentro o próprio Magritte, todo mundo ali na vanguarda do surrealismo trabalhava muito com a questão do manequim, que era uma denúncia do que o manequim estaria entrando no lugar do corpo. Então, que ali, naquele meio, depois da Primeira Guerra, onde os corpos foram estraçalhados pelas metralhadoras e bombas, e já vinha numa herança de questionamento do corpo enquanto um lugar sagrado, dá uma vazão a essa denúncia que seria confirmada e que acho que a gente pode ver hoje, que assim, o corpo se esvazia e o que sobra, o que é o manequim? É um corpo sem alma, né? O que é uma imagem digital ali no computador? Você pode fazer um paralelo, é uma imagem sem o seu corpo. Então, eu acho que essa necessidade de matéria ainda talvez pode ser um ranço nosso geracional, mas eu acho que faz falta esse encontro, porque aí é um pouco da gnose da questão do ocultismo, de você falar que a matéria tem expressão. Então existe uma expressão na matéria que a simulação e o digital não necessariamente vai acontecer, né? A gente tem um distanciamento. Vamos supor que ocorra uma explosão solar amanhã e desliga nossos HDs. O que a gente vai fazer, né? Não tem corpo, você tem chips de silício ali, né? Resumindo, essa arte é toda envolta em reflexões filosóficas. Você não concorda? Então, na verdade é isso que eu ia comentar. Que pelo que eu entendi, eu vou tentar dar uma sintetizada. Você acha que a experiência da busca do material, vamos falar do impresso, né? E a vivência no próprio ambiente, ele faz parte dessa vivência da colagem. Seria isso, né? Sim. Porque no digital, você não... por exemplo,
É como uma coisa que está acontecendo com o pessoal que tem o Google, que tem tudo, tá tudo lá, mas a pessoa não consegue, às vezes, nem fazer a pergunta pro Google, né? A pergunta certa, porque ela não teve a busca para chegar lá, né? E esse processo da colagem que você faz, essa vivência que você falou, de ir num sebo de livraria, numa venda de garagem de alguém, tudo isso daí compõe também a experiência de fazer a colagem. Seria mais ou menos isso? Sim, certamente. E ela não só compõe, como ela extrapola daí também um pouco. Porque o exercício da colagem é se colocar a encontrar essas coisas, vai fazer, por exemplo, que você ande na cidade, que você encontre coisas. Tem um conceito do movimento citacionista que chama psicogeografia, que seria você se perder de propósito, por exemplo, que nesse processo de se perder você vai se encontrar. Então, esse movimento é necessário. O que importa, na verdade, é o movimento. Se colocar em movimento. Então, o que vai fazer você se colocar em movimento? No meu caso, foi procurar o material. Nesse processo de me colocar em movimento, eu encontro pessoas, eu encontro a cidade. Interage, né? Daí eu volto para casa, estabeleço essas relações, vou conversar com alguém. E aí o extrapolar da colagem seria estou disposto, estou aberto a encontrar, que é diferente de você receber isso do algoritmo. Por exemplo, não é encontrar, você está no streaming do TikTok, porque aquilo está sendo, você passa a ser o produto e aquilo vai chegar até você. Então, eu acho que o caminho é quase totalmente inverso, assim, né? E uma vez que você se coloca nesse processo de busca das imagens, ele começa a ficar automático, você se perde nesse processo, porque ele começa a acontecer em outras áreas da vida, né?